Quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Janeiro já está indo embora e me parece que cada dia que passa o tempo voa muito mais, passa muito mais rápido, principalmente quando temos uma situação como essa do Brasil, onde diariamente temos que praticamente falar das mesmas coisas. Porém, cada dia com uma apimentada a mais, né? E eu quero começar falando de uma coisa que eu acho até muito engraçada, né? Há uns quase 2 meses atrás, até mesmo no dia seguinte, melhor dizendo, quando o nosso presidente Jair Bolsonaro indicou seu filho Flávio para ser o pré-candidato à presidência, na mesma semana, Flávio Bolsonaro conversou com banqueiros. Ele visitou a Faria Lima. Aí, muitos disseram, o que é isto? Já está indo procurar Faria Lima. E as pessoas não entendem que ninguém chega ao poder se não tiver conversado com todo mundo. Você tem que estabelecer contatos, tem que falar com todos, porque afinal de contas, o presidente do Brasil não vai ser o presidente só de bolsonaristas. Muito embora o PT pense só nos pobres, né? Esquece classe média e rico. Mas um presidente é presidente do Brasil, então ele precisa conversar com todo mundo, é normal, é fato. Mas ninguém deu atenção, porque naquele momento se fervilhava o assunto, né? O sistema, a Faria Lima quer Tarcísio de Freitas, ele é o candidato. E naquele momento, todo mundo apoiando. Ciro Nogueira, forçando a barra. Ciro Nogueira até se pretendeu ser candidato a vice na chapa de Tarcísio. O Kassab tentando criar chapa. Ou seja, a imprensa só falava disto. E que o Tarcísio estava ignorando Jair Bolsonaro, passando por cima. E ignoravam a figura de Flávio Bolsonaro. Próprio Ciro Nogueira chegou a dizer que o Flávio não tinha capilaridade nacional. Muito bem, o tempo foi passando. As narrativas foram sendo criadas, os assuntos foram sendo comentados na imprensa, foram esgotando a paciência dos brasileiros, e nesse meio tempo o Flávio veio trabalhando, conversando com um, conversando com outro, né? E eis que hoje a notícia é de que a Faria Lima se rendeu a Flávio Bolsonaro. Ora, primeiro de tudo, Faria Lima não se rende a ninguém. São banqueiros. Banqueiro não se rende a ninguém. Simples. O que eles olham é o próprio umbigo. Eles olham a própria conveniência. E nesse exato momento, a conveniência diz o seguinte: caia fora da esquerda. Fuja desse governo do PT. Fuja dessas alianças que existem entre poder executivo e poder judiciário. Por quê? Para os bancos, o que interessa não é ganhar uma fortuna do dia para a noite. Para eles, o que interessa é ganhar dinheiro sempre, para sempre, para manter seus bancos vivos eternamente enquanto puderem. Não interessa golpezinhos malandros iguais a do Master, como era do Banestado lá nos anos 90. Eu até vou fazer uma comparação hoje sobre os dois casos, porque não interessa isso para eles. O que eles querem é estabilidade e credibilidade para atrair investimentos, né? Porque com investimentos eles trabalham melhor com o dinheiro. E só Deus sabe o que eles fazem com o dinheiro. Porque, claro que o caso Master causou um escândalo aí, entre aspas, inesperado para a população brasileira, mas o Banco Master, dentro do sistema financeiro, é um banquinho. Era um banquinho. Nem se compara, nem de perto, por exemplo, a um BTG Pactual. E um BTG Pactual é desse tamanhinho, perto de um Bradesco, de um Itaú. Então, vocês conseguem imaginar
o que pode haver ainda no fundo do poço, como bem disse aí o Dantas, né, no seu canal, e dizendo que o buraco ainda é bem mais embaixo. Então o que eu quero dizer com isso? Essa conversa de que a Faria Lima se rendeu a Flávio Bolsonaro nada mais é do que uma situação para lá de natural de quem enxerga hoje em Flávio Bolsonaro uma figura mais sensata, mais equilibrada, que vem demonstrando sim condições políticas e até pessoais, figurativamente falando, de ser um presidente da República. Tem postura, tem educação, tem experiência política, não entrou na política ontem, né? E está conseguindo atrair a atenção de todos. De todos. Por isso, obviamente, o sistema financeiro olha para o camarada e fala, não, esse cara não vai atrapalhar, não vai provocar escândalos, não vai nos levar para o buraco, né? Pode ser que na cabeça deles possa até haver aquela, será que a gente vai conseguir, né, arrastar Flávio Bolsonaro para dentro do nosso chiqueiro? Talvez passe isso na cabeça de alguns. Mas nós conhecemos Flávio Bolsonaro, sabemos a origem dele, conhecemos o mito Jair Bolsonaro, e pelo que nós conhecemos, Flávio Bolsonaro não tem esse perfil que talvez alguém lá da Faria Lima sonha. Não tem. Muito pelo contrário. Esteve agora lá em Israel, mostrando que o caminho é o mesmo que seu pai desenhava, mostrando apoio a Israel, que é, digamos assim, uma potência tecnológica, né? Um país que constrói uma empresa como a Intel, por exemplo, não pode ser ignorada. Um país que produz armamentos sofisticados, tecnológicos, que exporta inclusive para os Estados Unidos, não pode ser ignorado. Um país que tem uma inteligência como o Mossad, não pode ser ignorado. E um país que desde a sua origem vem enfrentando batalhas, guerras após guerras, e tem vencido todas, não pode ser desconsiderada. É uma nação privilegiada e abençoada, a meu ver. E aqui não quero entrar em campo religioso, não tem nada a ver uma coisa com outra. É a parceira aliada fortíssima dos Estados Unidos, né? Então, é claro que o sistema financeiro olha para o Flávio Bolsonaro e fala, ele só tem coisas positivas a nos oferecer. Mas, claro, a imprensa gosta de fazer aquela manobra, de criar aquele caos. E aí ontem, qual foi a notícia? O Ronaldo Caiado se filiou ao PSD de Kassab. Com a esperança de quê? De ser candidato a presidente. É óbvio que ele quer ser presidente. Sonha em ser, que não vai passar de um sonho, né? E por que isso? Ao contrário do que alguns jornalistas aí matinais gostam de dizer, né? Gosta de falar que quem manda no país é Gilberto Kassab, né? Não sei de onde arrancou isso da cabeça dele, mas tudo bem. Ao contrário disso, a verdade e a razão pelo qual Caiado foi para o PSD é uma só. Ele quer ser, sim, candidato à presidência. Ora, ele já havia se lançado como presidente pela União Brasil. Só que muitos se esquecem que depois que ele se lançou candidato, a União Brasil se juntou ao PP. Os dois partidos fizeram uma fusão. Hoje, União Brasil e PP é um partido só. Lá atrás, o Ciro Nogueira, né, o presidente licenciado do PP, ele estava com aquela conversa de que o candidato ideal para o Brasil seria Tarcísio de Freitas. Inclusive, o Ciro Nogueira chegou até a se colocar como um possível vice-candidato. Um vice-candidato, não, desculpe. Um pré-candidato à vice-presidência de Tarcísio de Freitas. Quando surgiu a notícia do Flávio, o próprio Ciro Nogueira disse que Flávio Bolsonaro não tinha capilaridade. Muito bem. O União Brasil, obviamente, é aquele partido que tinha o seu plano de lançar o Caiado, mas se juntou
ao PP. Muito bem. Mas eis que aí o Ciro Nogueira mudou de ideia. Já veio conversando no início da semana passada, dizendo que o Flávio estava ganhando capilaridade, já era uma candidatura sem volta. Vocês devem ter lido isso, ouvido de algum outro canal, o Ciro Nogueira dizendo: Flávio já se tornou, de fato, o candidato bolsonarista. Já está ganhando notoriedade. O que isso significa dizer? Significa dizer que se o PP, que é um partido maior que a União Brasil, muito embora estejam fundidos, né? Fundidos, está elogiando o Flávio Bolsonaro e sabendo que o Ciro Nogueira é aquele tipo camarada que gosta de sempre estar ao lado do governo, tipo Temer, tipo Kassab, sempre gostam de estar ao lado do governo. O Caiado, dentro da União Brasil, pensou: eu aqui não vou ter futuro, eu não vou poder sair candidato a presidente pela União Brasil, porque o partido que agora está junto do PP não vai me apoiar, porque o Ciro Nogueira não vai dar apoio a mim. É óbvio. O Caiado já tentou a presidência, se não me falha a memória, por 2 vezes. E nenhuma das 2 vezes sequer chegou perto de ir ao segundo turno. O que ele faz? Pula para o PSD, que já tem Ratinho Júnior, Eduardo Leite, e agora ele chegou. Muito bem. Eduardo Leite jamais terá condições de sair candidato à presidência. Ele não ganha nem no Rio Grande do Sul, quanto mais no resto do Brasil. Ratinho Júnior, muito embora digam que está fazendo um bom governo lá no Paraná, não tem capilaridade nacional. O forte do Ratinho Júnior é seu pai, o Ratinho, que tem um programa de televisão que abrange vários estados e que pode ali, indiretamente, fazer a sua propaganda. Mas não tem força para chegar à presidência. Então é claro que dentro de uma convenção dentro do PSD, Ronaldo Caiado sai na frente. Porque, bem ou mal, ele já tem muito mais estrada que os outros dois, há muito mais tempo de vida política e, até que me prove ao contrário, me parece ter muito mais capacidade política que os outros dois. Mas também não vai chegar a lugar nenhum. É claro que nesse momento, Flávio Bolsonaro está nadando de braçada como o grande nome para sair candidato representando a direita do Brasil. Simples assim. O Kassab está pensando em quê? Em aumentar suas prefeituras. No estado de Goiás, onde Ronaldo Caiado ainda é o governador. No Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite é o governador. No Paraná, onde tem o Ratinho Júnior. Né? Mas o Kassab já está percebendo que, muito possivelmente, ao contrário do que estão dizendo aí, não vai aumentar muito, ou quase nada, digamos assim, suas prefeituras no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, depois de Santa Catarina, penso eu, é o estado mais conservador do Brasil. Quer dizer, ele é o maior estado conservador por causa da população. É óbvio, né? Mas a nível, digamos, percentual, né? Eu creio que Santa Catarina é muito mais conservador do que São Paulo. Até porque aqui na capital de São Paulo, infelizmente, a mão aqui é podre. São Paulo, capital, adora eleger prefeito petista. Adora. Né? Dessa vez está o Ricardo Nunes, que não é petista, está fazendo uma boa prefeitura, mas não era um nome que centralizava votos de todos os bolsonaristas. Muitos bolsonaristas não votavam nele, não apoiavam o Ricardo Nunes. Mas esse é o desenho político do momento. Fato é que, a nível nacional, o Flávio Bolsonaro é um nome, sim. Né? Isso não tem como se negar. Ele sabe, aliás, ele não. A Faria Lima, a esquerda, Kassab, seja lá quem for, Ciro Nogueira, sabem da força dos eleitores bolsonaristas. Sabe perfeitamente. O Caiado, indo para o PSD, vai perder muitos votos da direita. Com certeza vai. Né? Então,
é evidente que o Flávio Bolsonaro está aí muito à frente e tem tudo realmente para chegar fortíssimo em outubro de 26. Fortíssimo. Até porque do outro lado, aquele que acredita que será mais uma vez candidato e que pensa que mais uma vez vai vencer, eu particularmente acredito que, olha, pode ser que até nem dispute o pleito eleitoral. A única coisa que ainda me faz crer que ele vá concorrer mais uma vez é porque do lado de lá não tem ninguém. Não existe ninguém do PT que possa assumir o papel de ser candidato pelo partido. Não adianta vir com a conversa de Haddad novamente, porque esse já provou que não pega em lugar nenhum, nem como prefeito em São Paulo, nem como presidente, nem como governador se tentar. Como governador é pior. Simples. O Alckmin, esse male-male, penso eu que vai deixar a política. Aqui em São Paulo ele se queimou por completo. Por completo. Concorrer à presidência, chance zero. Chance zero. Então quem tem do lado de lá? Ninguém. Por isso talvez o atual mandatário ainda insista em alguma coisa. Mas, mudando um pouquinho de assunto para não estender muito, o Brasil de hoje, que nós estamos vendo aí, traz aquela sensação de um inquietante déjà vu. Parece que eu já vi essa história antes. O país, o Brasil, que jurou ter aprendido com aquele colapso do Banestado lá nos anos 90, né? Que realmente criou um caos enorme, um caos absurdo, e que foi até julgado pelo Moro, né? Moro era o juiz que julgou o caso Banestado e que não mandou ninguém para a prisão. É bom que se lembre isso, né? Esse escândalo foi absurdo, envolveu o governo americano, e Sérgio Moro era o ministro que estava julgando o caso, não prendeu ninguém. Dizem as más línguas que até um tal Roberto Barroso estava se utilizando das contas CC5, que é o que causou a quebradeira do Banestado. Envios de dinheiro ao exterior via contas CC5, que originalmente servia só para quem não era cidadão brasileiro, né? Depois todo mundo começou a usar essas contas para mandar dinheiro para fora, lá na agência de Foz do Iguaçu, onde me parece que a esposa de um promotor lá da República de Curitiba estava envolvida. Mas esse é um outro caso. Fato é, todo mundo achou que esse escândalo nunca mais aconteceria. Até que surgiu agora o Banco Master. E muito embora o caso do Banestado, o Banestado era um banco público lá no estado do Paraná, e o Master era um banco privado, podem parecer coisas distintas, mas o custo é o mesmo, o escândalo é o mesmo, o modus operandi praticamente é o mesmo, porque é escândalo, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, né? Esses crimes se misturam. Ou seja, todos achavam que coisa parecida não aconteceria mais, né? E a verdade é que esses dois assuntos se misturam, porque revela aí uma situação de falta de confiança no sistema financeiro, né? Quando problemas como esses explodem, surgem as investigações, discursos duros, vamos acabar com isso, eu vou fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos abrir CPI, plá, 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 promessas de correção do problema. Só que tudo isso no papel, no microfone, que na solução prática nunca existe. Essa situação do Master não pode ser tratada como coincidência histórica com o Banestado. Trata-se de um padrão que insiste em se repetir no sistema financeiro, onde a fiscalização chega tarde, e chega tarde a propósito. A política contamina as decisões técnicas, como estão contaminando agora, como está contaminando agora, e a conta invariavelmente cai nas mãos da sociedade, né? O Banestado levou-se anos para investigar, levou-se anos para se ter certeza de tudo que aconteceu, né?
o próprio Departamento de Justiça americano, que fez investigações lá dentro dos Estados Unidos, devolveu milhões de dólares ao Brasil. Milhões de dólares. Né? Ou seja, mas levou-se anos para se descobrir onde era o problema. Onde estava o núcleo do problema. Até descobrirem que o problema era as contas CC5. Já no caso do Banco Master, não. A coisa, a partir do momento que surgiu a ponta do novelo, já explodiu de vez. Por quê? O Master estava vendendo títulos que não possuía. Títulos que não tinha. Oferecendo taxas de juros altíssimas. Negócios extraordinários que para um bom investidor levanta dúvidas. O investidor profissional olha aquilo e fala, não, tem coisa errada aí, porque é muito dinheiro. A taxa de juros é alta demais que eles estão pagando. Isso é demonstração nítida e notória de que o banco está quebrando, precisa atrair dinheiro. Precisa atrair dinheiro. Ou seja, isto ficou evidente desde o início. E por que ficou evidente? Porque o Banco Master, que já estava na boca do urubu, já estava ali praticamente com a água acima do queixo, resolveu querer vender o banco para o BRB, o Banco de Brasília. E o Banco de Brasília, analisando a documentação do banco, os balanços que o Master apresentou para o Banco de Brasília, entendeu que ali tinha dinheiro demais naquelas contas, naqueles balanços, melhor dizendo. Por isso, como saiu no noticiário de hoje, o BRB ignorou 51 bilhões de reais que estavam documentados como em conta e ignorou também mais 5 bilhões em, acho que ações, não sei exatamente no que, mas ignorou essa grana nos balanços para poder fazer negócio. Ou seja, eu compro, mas não acredito nesses números. Esses números aí estão irreais. Mas eu me proponho a comprar 58% das ações do Master por 2 bilhões de reais. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o próprio BRB, que é um banco estadual, é o banco da Federação de Brasília, né? Ou seja, sabia que o Banco Master estava encrencado. Se eles não acreditaram nos números, diminuíram os valores dos balanços apresentados pelo Master para poder fazer uma oferta, é porque eles sabiam que aqueles números eram inexistentes. Obviamente. Mas mesmo assim, fizeram a oferta de 2 bilhões e a negociação começou a ser feita. Mas eis que o tal do André Esteves, como eu falei no vídeo aí há 2 dias atrás, o André Esteves do BTG Pactual, inimigo de negócios do Daniel Vorcaro, falou, não posso dar essa chance para o Vorcaro continuar fazendo dinheiro. Porque ele não estava vendendo todo o banco, estava vendendo só 58%. E o Daniel Vorcaro é que abriu o bico e fez com que o Banco Central chegasse e impedisse a negociação. A partir do momento que se impediu a negociação, decretou a falência do Banco Master. E surgiu todos esses escândalos que aí estão. Simples assim. Chegou-se aos negócios de Daniel Vorcaro com ministros do Supremo, escritório da advocacia de ministro do Supremo, Resort Itaiaiá, tudo isso veio vindo à tona. Ou seja, e é um escândalo que ainda não acabou. O buraco ainda é muito mais embaixo, tem muito mais coisas. Porque, de fato, se começarem a colocar no ventilador o que está no telefone de Daniel Vorcaro, muito mais coisa vai aparecer. Então, o Brasil é hoje um país sem credibilidade institucional, porque partindo dos Estados Unidos principalmente, eles sabem que as instituições brasileiras estão arrebentadas, um legislativo inoperante,
um executivo sem condições administrativas nenhuma, basta ver os números do Brasil, e um judiciário totalmente corrompido. Todo mundo enxerga isto, principalmente a Faria Lima, principalmente o mercado internacional, porque tudo que diz respeito a negócios que envolvem dólares, o mundo fica sabendo por conta dos Estados Unidos. Como você, como empresário, um industrial, quer fazer negócios em outros países, quando esses países sabem que a situação do Brasil não permite ter aquela credibilidade que é necessária para aceitar uma negociação. É difícil, isso contamina todo o sistema. Então, quando você vê a Faria Lima agora aceita Flávio Bolsonaro, é porque eles sabem a arapuca em que se meteram, porque eles deram apoio sim a esse governo que aí está em 2022. Eles deram apoio até hoje a esse sistema que aí está. Eles apoiaram, Eles apoiaram. Eles investem na Rede Globo, por exemplo. O Itaú é o maior anunciante da Rede Globo. Para quê? Para propagar as informações que interessam. E como eles sabem que a população acordou, a população está de olhos abertos, sabe que não existe condições para o Brasil sair do buraco com esse governo, é claro que agora está dando apoio a Flávio Bolsonaro. Dando apoio não, nem vou usar esse termo ainda, mas já estão olhando Flávio Bolsonaro como um nome palpável. Até porque cá entre nós não vai surgir outro. Caíram do cavalo tentando forçar Tarcísio de Freitas a sair candidatos. Como eu sempre falei aqui, Tarcísio nunca se colocou como candidato a presidente. Ele sempre, desde o primeiro dia, dizia: sou candidato à reeleição em São Paulo. Meu candidato é quem Jair Bolsonaro indicar. Mas a imprensa, sim, dizia que o sistema financeiro quer Tarcísio de Freitas. A Faria Lima quer Tarcísio de Freitas. Querer, eu também quero. Eu quero ganhar na loteria também. Daí, quererem associar Tarcísio de Freitas a um traidor, aí é demais, O que eles queriam era colocar Tarcísio concorrendo lá para a presidência, jogando ele numa panela de pressão, porque vai ser uma panela de pressão, para o Kassab ser candidato ao governo de São Paulo. É isso que ele queria, ser governador em São Paulo. Esse pessoal da esquerda ainda não palpou o governo de São Paulo. Não sentaram ainda no Palácio dos Bandeirantes. Por quê? Sentar no Palácio dos Bandeirantes significa administrar o segundo maior PIB do Brasil. Essa é a leitura política que tem que se fazer. Todo o resto que sai na imprensa é para distrair, para tapar o sol com a peneira. Hoje pouco se fala no contrato de 129 milhões da esposa do ministro, pouco se fala da CPMI do INSS, pouco se fala do envolvimento do filho do atual presidente, com o careca do INSS. Tudo isso vai ser amoitado com notícias sensacionalistas ou que causam comoção, como eu falei ontem, do cão orelha. É comovente? Mas serve para também tirar o foco. E assim por diante. Então, meus amigos, era disso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos aí para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.